São Sebastião é um município do estado de São Paulo, localizado no litoral norte, formado por dois distritos: Distrito de São Sebastião e Distrito de Maresias. Sua população é de mais de 75 mil habitantes e sua área corresponde a 403 km², resultando em uma densidade demográfica de 162,47 habitantes por km². Seu bioma predominante é a Mata Atlântica e a região possui clima oceânico com temperatura média anual de 24 graus. Compreendendo o fato de a região possuir tal beleza natural, podemos começar a entender algumas problemáticas da área. É um local que concentra muitas casas de veraneio, utilizadas como segunda residência principalmente pelos paulistanos. Tal ocupação entra em conflito com a população local, concentrada nas periferias e em áreas de risco. O compreendimento das questões ligadas às ocupações, circulações e usos é, portanto, essencial para o entendimento da região do litoral norte como um todo. Mobilidade. A infraestrutura do litoral norte começou a sofrer modificações significativas a partir das décadas de 60 e 70, quando o turismo na região começou a se intensificar. A partir desse ponto, as estradas que ligam o litoral norte às outras centralidades na cidade foram ampliadas, de forma a se criar uma rede de mobilidade mais extensa. A localização da região se estabelece em um eixo que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o que pode ser caracterizada pela nova rodovia Rio-Santos. Os principais eixos de acesso ao litoral norte são as rodovias de Carvalho Pinto, Ayrton Senna, Imigrantes, Anchieta, Tamoios e Mogi Bertioga. O fluxo de automóveis, tanto carros quanto caminhões de carga, aumentou gradativamente nos últimos anos, principalmente devido ao crescimento do Porto de São Sebastião. Com isso, há necessidade de se criar novos acessos e ampliar os já existentes. Um ponto importante que se relaciona à mobilidade da região é o Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes, que prevê um sistema mais eficiente e integrado. Sua proposta é proporcionar à comunidade transportes mais rápidos, econômicos e seguros. Um ponto é a integração entre tipos de transportes diferentes, a chamada intermodalidade. A ideia é a maior participação de modais não rodoviários, destacando-se o ferroviário. Isso aliviaria as rodovias, visto que o segmento de cargas representa 80% do total de toneladas movimentadas. O transporte hidroviário deve ser pensado neste panorama de integração da mesma forma, visto a crescente demanda do Porto de São Sebastião, que será ampliado nos próximos anos. É importante ressaltar que hoje em dia o transporte efetuado entre as praias de São Sebastião é feito por ônibus ou carro, através da sinuosa rodovia. Há um alto índice de acidentes e muitas reclamações com relação a idosos e gestantes se acidentando no interior dos ônibus, decorrente de curvas muito fechadas e da má direção dos motoristas. Parques. Em São Sebastião se localiza parte do Parque Estadual da Serra do Mar. Por ser um parque especial, foi declarado, a critério do CONAMA, uma unidade de proteção integral, cujo objetivo é preservar a natureza. É, no entanto, admitido o uso indireto de recursos naturais. O Parque Estadual da Serra do Mar abrange mais de 20 municípios. É a unidade de conservação de proteção integral com maior área de florestas do domínio da Mata Atlântica e ecossistemas associados do estado de São Paulo. Engloba 8 núcleos de desenvolvimento e administração. Entre eles podemos destacar São Sebastião e Caraguatatuba. O parque é excepcionalmente importante como manancial de água para os municípios do litoral. As paisagens radicais são o ponto forte do núcleo São Sebastião graças ao mergulho vertical de suas escarpas no oceano. Só o núcleo possui cerca de 33 mil hectares de área e é uma das áreas mais bem preservadas do parque estadual. A serra, a floresta e importante manancial de água e vida são protegidas, garantindo a qualidade ambiental e paisagística da região. Apesar de sua importância, a área é ameaçada pela pressão urbana de seu entorno, retirada de madeira e caças ilegais, poluição e presença de gasodutos da Petrobras. Na década de 90, o litoral norte foi declarado pela Unesco parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Em 1988, a área ocupada pela UCS foi declarada Patrimônio Nacional pela Constituição Federal. Comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais, grupos sociais que apresentam culturas diferenciadas e dependem do meio natural para a sobrevivência, estão espalhados pelo litoral norte em diversas localidades.
Nos séculos passados, desde a época da invasão dos portugueses e franceses, os indígenas, quilombolas e caiçaras compunham a maior parte da população do município. Porém, com a ampliação dos meios de comunicação, a abertura das grandes autoestradas, o surgimento do turismo, a especulação imobiliária e o aumento das atividades urbanas, a região deixa de ser isolada, e as comunidades tradicionais do município são fortemente abaladas em termos sociais e culturais. Dessa forma, a terra deixa de ser território da comunidade e passa a ser propriedade privada de troca. E uma vez que perdem suas terras, as comunidades deixam de produzir seu trabalho e passam a morar na periferia dos núcleos urbanos, muitas vezes em áreas de risco e em habitações precárias. A exclusão social intensifica ainda mais com o aumento do turismo no litoral norte, gerando atividades marginais da qual se aproveitam os traficantes. No entanto, devido à variação do conceito de comunidades tradicionais no campo das políticas públicas, têm surgido novas possibilidades de relacionamento do governo com tais grupos. Pelo fato de as comunidades estarem intimamente ligadas aos ecossistemas naturais onde estão inseridas, o que contribui para a preservação da biodiversidade do local. Foi estabelecido pela Convenção Internacional sobre a Biodiversidade que se deve respeitar as atividades e cultura das comunidades locais, preservando seus habitats naturais. Ou seja, pode-se dizer que as comunidades tradicionais estão localizadas nas áreas de parques e reservas. As comunidades tradicionais presentes no litoral norte são as indígenas, quilombolas e caiçaras. Todavia, em São Sebastião há somente comunidades indígenas. Essa seria a comunidade indígena do Ribeirão Silveira, que começa em Bertioga e se estende até o município de São Sebastião. Ela foi formada em 1940 por famílias dissidentes da comunidade indígena do Rio Branco do Itanhaém. Hoje, a comunidade possui uma população de 320 indivíduos e dispõe de uma área de 948 hectares de terras. Entretanto, recentemente, na Secretaria do Patrimônio da União, deu à Ilha do Montão de Trigo, 14 quilômetros de distância da costa, mais ou menos 30 minutos de barco, para um grupo de caiçara composto de 52 pessoas, 14 famílias. A ilha possui uma área de aproximadamente 130 campos de futebol e abriga casas precárias, espalhadas por trilhas na mata, uma escola e um pier improvisado. Ali, os caiçaras vivem basicamente de pesca e agricultura. Áreas congeladas. Em 2007, a Prefeitura de São Sebastião fundou o Programa de Congelamento de Núcleos, o qual consiste na proibição de novas construções irregulares e qualquer tipo de reforma sem autorização de tal prefeitura. As construções já presentes nessas áreas não serão demolidas, mas se constatada a irregularidade, a demolição será imediata. O programa de congelamento tem como objetivo a melhora da qualidade de vida da população através da implantação de melhorias na infraestrutura urbana e nos programas sociais, sendo executado em 2 etapas. A primeira faria o levantamento das construções e famílias presentes nas áreas em questão, já a segunda consiste no monitoramento diário dos núcleos através de 2 empresas privadas. As ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, são áreas contidas dentro do território municipal, destinadas exclusivamente à recuperação urbanística e ambiental, à regularização fundiária de assentamento irregular já existente e à produção de habitações de interesse social, incluindo recuperação de imóveis degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviços e comércio de caráter local. As ZEIs foram definidas como áreas congeladas a fim de evitar o alastramento das ocupações irregulares. Atualmente, o programa enfrenta problemas ocasionados pela onda migratória vinda do Nordeste, o que não ocorria no passado. Essa onda é ocasionada pela grande procura de trabalho na área de construção civil e de serviços para condomínios de luxo. Consequentemente, pode-se observar que a população da favela na Vila do Saí teve um aumento de 50%, passando de 3.000 para 4.500 habitantes aproximadamente. Hoje, existem 54 áreas congeladas em São Sebastião, totalizando cerca de 11.000 moradias. Mancha urbana. A expansão do município de São Sebastião se iniciou na década de 60, com a construção das rodovias Anchieta e Imigrantes. Hoje, as manchas urbanas mais notáveis estão na sede do município. A Praia de São Sebastião é onde existe a maior densidade populacional e maior mancha urbana em consolidação.
Foi nessa praia que há pouco tempo foi inaugurada uma grande praça, mas que, fora da temporada, fica quase inutilizada. Nas áreas restantes, a mancha urbana se encontra ao longo de toda a costa, e nela estão as casas de segunda residência, e essas, se comparadas às habitações de população nativa, que se situam mais adentro da serra, estão à beira do mar. Deste modo, observa-se a expansão da mancha urbana ao longo dos loteamentos já existentes e em direção ao interior do parque, desmatando para isso as encostas da Serra do Mar. Esse crescimento se deve às oportunidades de trabalho que geram a economia de segunda residências. Assim, a devastação da vegetação em decorrência da ocupação humana é um dos grandes problemas da região. São Sebastião é o terceiro dos 4 municípios do litoral norte em crescimento demográfico. Esse baixo índice, se relacionado aos outros municípios, se explica pelo relevo, que dificulta a ocupação, assim como o difícil acesso. Quando nos referimos à mancha urbana, é necessário levar em conta o desenvolvimento da cidade para atender a tal demanda. Assim, nota-se o problema no descarte dos resíduos sólidos, de modo que, em grande parte do município, vê-se o despejo ilegal na natureza. O abastecimento de água cresceu muito nos últimos anos em São Sebastião, de modo que hoje a população tem quase que em sua totalidade água potável encanada. No que diz respeito aos recursos disponíveis à urbanização, nota-se a falta de mercados e comércios destinados à população nativa. Os existentes são majoritariamente destinados à população transitória. As praias em São Sebastião divergem um tanto no que diz respeito à ocupação e à presença urbana. Em Maresias, por exemplo, que é uma cidade com grandes atrativos, como casas e condomínios de alto padrão, shopping, campeonatos de surf e a intensa vida noturna, é clara a maior mancha urbana e ocupação do solo. Já em Cambori, a presença efetiva de tais aspectos é bem menor, tornando-se, portanto, uma região com menos circulação de pessoas, o que a torna mais deserta. Turismo. O turismo de São Sebastião possui grandes possibilidades de crescimento. No entanto, o que podemos notar é uma grande infraestrutura de restaurantes e hotelaria, totalmente voltada para os frequentadores de segunda residências e turistas que buscam lazer nas praias. Esses estabelecimentos são em sua grande maioria dos paulistanos, abrindo somente em feriados e alta temporada, com pouca ou nenhuma contribuição para os moradores locais. Os poucos equipamentos de lazer estão geralmente localizados nas praias, atraindo não só turistas, mas também a população local. Dentre eles estão algumas praças voltadas para a prática do skate, como as de Maresias e Boiçucanga, e também parquinhos para crianças como o do Centro Histórico de São Sebastião. Hoje temos grande investimento da Secretaria do Turismo na criação desses equipamentos de lazer e no aumento da qualidade urbana, com a adição de ciclovias, praças, espaços recreativos, entre outros. Porém, isso tudo está muito ligado às praias e ao atendimento dos frequentadores de segundas residências. O turismo voltado para o Parque da Serra do Mar e todas as atrações naturais e algumas históricas que ele possui é muito reduzido. Roberta Alves, a assistente da secretária do Turismo, Thelma Della Mônica, em entrevista explica que a causa disso é a falta de infraestrutura de apoio às atividades praticadas. Hoje, há 6 trilhas reconhecidas pela Secretaria do Turismo, um número muito pequeno se comparado à grandiosidade do parque, as quais são exploradas na grande maioria das vezes sem o auxílio de um guia. Há hoje um projeto de estruturação de 5 trilhas, o projeto Fundação Florestal, previsto em 2 anos para a conclusão. Além das trilhas, o local mais visitado é o Sítio Arqueológico de São Francisco, uma antiga fazenda de escravos. No entanto, o maior fluxo dessa fazenda é feito por visitas escolares. Mas as possibilidades de exploração do parque não param por aí. Há possibilidade de se efetuar vários esportes radicais, como arvorismo, rafting e rapel. Atividades que muitas vezes são realizadas por iniciativa própria de grupos, que vêm especificamente à procura da realização desses esportes, podendo trazer alto risco pela falta de infraestrutura de apoio. Atrações como as cachoeiras de Boiçucanga também carecem de infraestrutura. Roberta Alves ainda explica que a falta de infraestrutura implica na pouca divulgação sobre todas essas atrações turísticas. Indagamos 6 moradores aleatórios de São Sebastião, e todos alegam não possuir interesse ou conhecer pessoas que possuam interesse em trabalhar na área do turismo. 5 deles alegam que acreditam que isso seja decorrente da falta de incentivo institucional.